A gente tem muita coisa bacana para conversar ainda hoje. Então, vamos lá. Nosso objetivo hoje é compreender o que acontece no nosso corpo quando o medo dá lugar à confiança. Então, a gente vai trabalhar alguns aspectos emocionais que surgem durante a gravidez e durante o parto, que eles vão favorecer, eles vão nos ajudar nesse momento do parto. E como que a respiração pode mudar a forma como o cérebro interpreta a dor. E aqui eu estou falando de neurociência, tá? Então, a gente tem a dor é diferente de sofrimento. Então, eu vou explicar também um pouquinho sobre isso e como que a gente encara essa questão no momento do parto. E por que que relaxar e confiar são atos fisiológicos, não emocionais? Então, como que a gente consegue induzir esse relaxamento? Como que a gente consegue falar, olha, Vanessa, é muito fácil você aí que não está neste momento grávida, falar para eu relaxar, né? Mas eu já estive aí do lado de vocês, eu já estive grávida, e eu sei que uma coisa é a gente falar, olha, você precisa relaxar, e outra coisa é mostrar como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai atingir esse estado de relaxamento e principalmente por que ele é tão importante durante o parto. Eu não sei como é que o assunto parto para vocês, mas eu vou dizer que para mim, quando eu estava grávida, meu filho já está com 8 anos, mas quando eu estava grávida, era um assunto que eu ia deixando lá bem para o final, porque era um assunto que eu não queria muito conversar, eu não queria muito abordar, porque eu tinha muitos receios em relação a ele. E depois eu percebi que tudo que eu aprendi, tudo que eu fui buscar, faria com que eu tivesse uma experiência de parto muito diferenciada e positiva. E eu vou partilhar um pouco para vocês também essa questão, o quanto isso é importante. Então, para iniciar, eu quero dizer para vocês o que é um parto positivo. Né? Quando a gente fala tanto, né, sobre o parto positivo não é. Eu não estou falando aqui, o parto na banheira, o parto vaginal, ou o parto. Não, o que é um parto positivo? O parto positivo é uma experiência de nascimento que a mulher se sente empoderada, informada e respeitada. E aqui eu estou falando independente da via de nascimento do bebê. Eu não estou dizendo que o parto positivo eu posso ter por uma escolha ou por uma necessidade, uma cirurgia cesariana extremamente positiva, respeitada, com que eu me sinta protagonista ali daquele momento, e eu posso ter um parto vaginal também, onde eu me sinta empoderada, respeitada nas minhas escolhas e nesse meu momento que é tão importante na minha vida, tá? Então, eu não estou falando sobre via de parto, estou falando da experiência que vocês desejam, da experiência que vocês podem e o que está dentro do controle de vocês. Então, quando a gente fala do parto positivo, a gente. Deixa eu só dar o som aqui. Espera lá. Só um pouquinho. O Rai, você consegue colocar no mudo? Deixa eu ver se eu não estou conseguindo colocar aqui. Aqui, consegui. Boa. Então, o foco ele não está na ausência das complicações, mas na própria experiência do parto. Vanessa, tem receita para uma experiência de parto positivo? Né? Tem receita sim. O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente vai trabalhar com informações e preparo. Informações e preparo, quando você conhece sobre as suas possibilidades, quando você conhece sobre a fisiologia, quando você conhece sobre você tira, a gente trabalha até com algumas questões sobre, a partir do momento que a gente conhece o próprio receio, a própria angústia daquele momento, a gente vai minando essa questão. Então, com as informações de preparo, para vocês que estão aqui, eu vou mandar depois o mapa do parto positivo e eu vou, para quem quiser, óbvio, eu vou analisar junto o plano de parto. Eu vou estar disponível para a gente construir esse plano de parto, porque a primeira coisa que a gente vai falar para um parto positivo é informação. Então, isso eu vou disponibilizar através do mapa, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e também da análise do plano que vocês vão construir. Um outro, um outro ingrediente que a gente tem nessa receita é o controle e protagonismo. Então,
se sente no controle daquela situação. Então, as escolhas que você fez sobre os profissionais, sobre o local, sobre tudo que você pode tá envolvida, vai te trazer com que você não vai só lá e vai passar por uma situação que as outras pessoas decidiram sobre o que deve ser feito. Então, quando a mulher tem essa possibilidade de escolha, ela se sente protagonista e isso faz parte da receita do parto positivo. Menos medo e mais confiança. É sobre essas técnicas que a gente vai abordar hoje, e eu vou falar, explicar uma técnica que a gente consegue aplicar a partir de hoje, a partir de agora, para que você chegue com tranquilidade, mais relaxada. Isso daí é um treino, tá? Eu vou falar sobre que é a técnica do hipnoparto, uma das técnicas do hipnoparto que a gente vai trabalhar hoje, que é para reduzir a ansiedade e mudar essa percepção de dor. E experiência satisfatória, independente dos imprevistos. Então, a gente fala muito do mapa do parto, porque a gente não tem um plano, uma rota única. É como eu estou em Indaiatuba e vou até São Paulo. De Indaiatuba a São Paulo eu tenho vários caminhos. Eu posso ir de várias formas. Eu posso ir pela Bandeirantes, eu posso pela Castelo Branco. Então, eu tenho algumas vias. Assim no parto também. No parto, eu vou falar, eu prefiro na minha preferência, no meu desejo, é essa rota. Mas eu também vou saber lidar caso as coisas precisem mudar, porque a gente, ó, quanto menos, se a gente tiver muita inflexibilidade, isso pode atrapalhar. Então, a gente tem que estar flexível para os caminhos que estão abrindo, vão ser abertos ali dentro desse momento do parto. Então, essa é a receita que a gente tem para criar um momento de um parto positivo, uma experiência de parto positivo. E aí, pensando nisso, tem uma história que eu quero contar muito rapidamente, que aconteceu lá em 1911, quando um médico ele foi enviado para a casa de uma parturiente, de uma mãe. Esse médico, ele era chamado, o nome dele é Grantley, e ele foi atender um parto domiciliar. Ele trabalhava em hospitais e ele foi atender um parto domiciliar, na época era muito comum. E ele levou com ele um frasco de clorofórmio na altura. E o clorofórmio era usado como anestésico para aliviar a dor das mulheres no momento, né? Era o que era utilizado na obstetrícia naquele momento. Aí, e ele insistindo para aquela parturienta, para a mãe, olha, você não quer o clorofórmio, você não precisa de analgesia, até que essa mãe virou para o médico e disse, não, doutor, eu não preciso, tipo, obrigado, não há dor, só amor. E ele ficou com isso na cabeça. Como que no hospital, com a sensação de dor, as mulheres precisavam pediam analgesia e precisavam desse anestésico, e como que aquela mulher, tão calmamente, tão tranquila, vivendo a experiência, será que era uma situação única? O que que ela tinha feito de diferente para ela gerir, né, para ela controlar, para ela estar ali tão plena dentro daquela situação? E aí, quando ele recebeu essa recusa, ele ficou com isso na cabeça e começou a estudar sobre o ciclo medo, tensão, dor. Então, ele fez uma vida inteira sobre os estudos dessa trilogia, desse medo, tensão, dor. E foi aí, essa foi a semente do hipnoparto. Foi aí depois, eu não vou entrar em todos os detalhes, né? Porque aqui não é, a ideia não é fazer uma aula técnica para os profissionais, mas para que vocês saibam de onde surgiu. E a gente tem grandes mulheres que depois trouxeram ampliaram e ajustaram e fizeram, inclusive, muitas pesquisas. Então, o hipnoparto ele tem mais de 30 anos de utilização. Mas ele surgiu da observação desse médico que percebeu que a percepção de dor das mulheres ela poderia variar de acordo com o que ela fizesse. Isso partia dessa percepção do medo, tensão, dor. Então, deixa eu ver se tem uma mensagem aqui. Ah, Solange, boa. E então foi isso. Então ah, o, ele começou a estudar e isso teria mudado muita coisa
na nossa vida. Inclusive, eu não sei se vocês já chegaram a ver, tem um podcast que chama Mil e Uma Tretas, e tem um episódio muito recente que a Isis Valverde fala sobre, ela faz um relato sobre o parto dela. E ela começa fazendo um relato dela, falando que a bolsa estourou e ela foi descansar, que estava tudo bem e que ela foi descansar porque ela sabia que ela ia começar em trabalho de parto. E aí a pessoa que estava com ela falou: Mas você não estava com dor? Você não sentiu dor? Daí ela falou: Eu senti. E nesse relato, ela ainda coloca que ela falou assim: Olha, eu me preparei a gravidez toda. Ela falou: Mas você talvez não tenha um limiar de dor para não pedir analgesia nesse momento. Ela falou: Eu me preparei. Ela falou: Claro que eu senti dor, mas eu me preparei a gravidez toda e me preparei emocionalmente. E aí é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo: que o parto ele começa entre as orelhas. Então, a gente tem uma farmácia dentro da nossa cabeça que a gente pode disponibilizar a qualquer momento. É só a gente saber qual que é o melhor caminho para isso. E aí a gente já vai voltar a falar, mas eu achei um relato interessante, até depois eu vou partilhar com vocês. Então, o que que quando a gente fala desse ciclo, medo e tensão dura, o que que é isso, Vanessa? Quando a gente está com medo, então, e aí eu não estou falando de uma situação assustadora, estou falando de qualquer situação que a gente pode passar por algum desconforto. A gente tem o aumento de adrenalina, então a adrenalina, ela faz com que a gente fique com a respiração mais curta, as nossas mãos podem ficar mais geladas e suadas, nosso coração bate mais rápido. Tudo isso para acionar o sistema, nosso sistema límbico de luta ou fuga. Então, quando a gente está numa situação que a gente se sente desconfortável, o nosso sistema ele liga esse alarme de luta ou fuga e a gente vai começar a ficar mais ofegante. Então, ou a gente vai, né, foge, né, ou a gente vai lutar. Então, isso e esse sistema ele bloqueia a ocitocina. A ocitocina ela que faz a contração, ela que ajuda nesse momento que a gente fala da fase ascendente, que é a primeira fase do trabalho de parto, quando a gente tem a dilatação do colo do útero. Então, a ocitocina que faz as fibras musculares contraírem, e nessa contração é que a gente tem a dilatação para o bebê. Então, qualquer coisa que aumente a nossa adrenalina, corta, né? Isso é fisiológico. E aí a gente pode, quanto mais adrenalina, a gente pode ter um parto mais longo, mais doloroso, porque a sensação de dor ela vai aumentar e a gente acaba entrando numa cascata de intervenções que são desnecessárias se a gente deixar o corpo fluir. A ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio que ele está envolvido em muita coisa e eu sou apaixonada pela ocitocina. Então, além dele contrair, dele fazer essas contrações, ele ajuda na vinculação no momento do nascimento, aquele primeiro olhar mãe-bebê é um hormônio que vai ajudar na vinculação da mãe do bebê. Ele ajuda na injeção do leite, na amamentação. E é o hormônio do orgasmo, é o hormônio do prazer, então ele está envolvido em tudo isso. Então, quando a gente tem medo, a gente inibe a redução da ocitocina. E também a redução das endorfinas. As endorfinas, elas são os hormônios que eles fazem o alívio da dor. Então, eles são os analgésicos. Quando eu falo que a gente tem uma farmácia, né, esse coquetel, que é uma farmácia que está no nosso cérebro, por isso, ele trabalha nessa sensação do alívio da dor. E aí o medo e a tensão bloqueiam a sua produção, tornando as contrações mais difíceis. Então, por isso que a gente sabe, por isso que tem além da percepção individual, muito individual em relação à dor, do parto, existem muitos mitos também, tem muita coisa envolvida, e tem a forma como a gente se relaciona com ela. Então, isso são algumas questões que ele, ao longo da vida toda, estudou e descobriu, porque assim, antigamente não existia
os recursos que a gente tem hoje, né? E hoje a gente tem uma visão muito estereotipada do parto, né? Se a gente olhar na televisão, nos filmes, nas novelas, nas imagens que a gente tem, não são os partos que a referência de parto, que são partos serenos, são partos calmos, são partos tranquilos, são sempre partos com muita intensidade, né? E a gente tem um leque de possibilidades quando a gente fala da questão do parto. Isso é uma outra questão que a gente vai trabalhar quando a gente fala sobre as visualizações. Essa é uma outra técnica também que envolve o empinoparto, que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês. Então, ficou claro quando a gente fala por que a gente tem um aumento, por que a gente tem essa sensação diferenciada quando a gente entra nesse medo, dessa questão de medo? Então, e por que é importante a gente estar relaxada, né? Então, eu já entendi que o medo ele atrapalha essa fisiologia, mas Vanessa, o que acontece, né? Por que é importante a gente estar relaxada? Por quê? O útero ele é feito de fibras musculares e ele precisa de oxigenação. Então, eu vou fazer um exercício muito rápido para vocês entenderem essa questão. Se a gente pegar a nossa mão e a gente contrair com força e soltar, e a gente elevar a nossa mão ao máximo que a gente conseguir e fizer muita contração, você vai perceber que ela vai ficar cansada muito antes do que se a gente fizer isso, ela com irrigação e oxigenação. Então, o nosso útero, ele precisa de oxigênio, ele precisa de irrigação sanguínea e ele precisa de flexibilidade. E quando a gente está tensa, a primeira coisa que a gente altera é a nossa respiração, que fica curta e ofegante, o oxigênio não chega onde ele deve chegar, o nosso corpo fica tenso, a gente perde a flexibilidade, então, né, inclusive, da nossa, né, a postura, a gente vai se proteger, a gente fica com a musculatura mais rígida, e isso atrapalha esse fluir da, da, do trabalho que o corpo está fazendo. Então, quando a gente relaxa, respira fundo, a gente leva o oxigênio para o nosso corpo. Então, a gente faz a respiração e a gente altera o nosso estado de consciência, a gente se entrega. Quando a gente fala muito a gente não fala como contrações, a gente fala como ondas uterinas. E essas ondas são como ondas do mar mesmo. Então, elas vêm e passam. E quando passa, você não sente absolutamente nada. Só que a partir do momento que você fica rígida, tensa, a sensação dessa onda, né, é diferente do que se você estiver relaxada, entregue. Então, a gente está falando aqui muito de percepção individual, a gente está falando de fisiologia e de neurociência também. Então, isso é muito importante a gente estar baseado, não é só uma percepção única, tá? Então, é a forma como a gente vai lidar com aquela questão. Deixa eu ver que tem uma. Ok. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem partilhar alguma experiência, alguma coisa, fica muito à vontade, eu adoro trocar, né? Então fiquem à vontade quanto a isso, porque a minha ideia é esclarecer todas as dúvidas para vocês. Mas da onde vem o medo do parto? Aqui eu não vou entrar muito no medo por uma causa primordial. Eu não quero desbloquear nenhum medo, né? Falar, eu não tinha pensado nisso? Não. Quando a gente fala do medo do parto, a gente fala de questões muito individuais. A gente trabalha questões muito, muito individuais. Embora a gente possa, é muito comum que as mães relatem, por exemplo, Vanessa, eu tenho medo de sentir dor. Então, por isso que a gente tem as técnicas que você vai lidar com isso para você ativar lá a sua farmácia natural, para você, ter segurança em relação a isso, para ter essa experiência de parto positivo.
Eu posso ter medo por talvez não ter informação em preparo. Tudo que é desconhecido, ele toma uma proporção muito maior. Então, é normal que a gente tenha medo do desconhecido. Então, a partir do momento que eu passo o mapa, elaboro o meu plano, conheço o médico, sinto segurança em relação àquele profissional, àquele hospital, aquele momento, isso tende a diminuir algumas crenças culturais. Então, essa questão da forma como o parto é relatado, da imagem que a gente tem. A partir de agora, eu tenho duas tarefas para vocês, duas tarefas que são muito, muito interessantes. A primeira tarefa é: se alguém comentar qualquer relato negativo, qualquer história, qualquer situação que não seja positiva de um parto, vocês vão falar para a pessoa assim: eu e o meu bebê não queremos saber disso nesse momento. A gente só aceita histórias positivas. Então, vocês não ouçam, não queiram. Se a pessoa começar a falar alguma coisa que não seja positiva, porque a gente precisa mandar para o nosso cérebro essa informação de situações que vão fortalecer o parto. Então, não deixem, bloqueie qualquer tipo de história, ou cena, ou filme, ou a gente. E a outra situação eu vou disponibilizar também alguns sites, algumas imagens, alguns vídeos de partos positivos, tá? Então, vocês vão encher a caixinha de ferramentas de vocês vão encher de imagens de partos que foram tranquilos, serenos, possíveis, realizadores, potentes. Isso faz muita diferença. A gente ouvir relatos, e aí eu vou também mandar um site que tem uma série de relatos para a gente perceber que sim, é possível, sim, a gente consegue. Isso é muito importante. O medo de não dar conta, ou a falta de apoio, de acolhimento, tudo isso a gente tem que trabalhar. Se você tiver alguma questão específica que te incomoda muito, pode me mandar uma mensagem. E aí eu vou trabalhar contigo essa questão, tá? Eu abro mesmo esse caminho, eu acho que é importante. Aqui eu quero explicar da onde vem, porque o mais importante de tudo, assim, muitas vezes esse medo, ele não é nosso, inclusive, tá? Ele não é nosso. Ele vem, às vezes, da família, vem de outras questões. Ah, ele aconteceu alguma coisa, ou fez isso, aquilo. Ele nem é nosso. E quando a gente se apropria dessa nossa autonomia, a gente acaba passando com muito mais tranquilidade. A Yanka disse: aprendi a falar assim mesmo, nem me preocupo mais em ser gentil com quem não tem sensibilidade. Ser gentil conosco é nesse momento, é libertador. Sim, estão todas. Se alguém falar alguma coisa, fala: olha, foi recomendação da psicóloga, pode falar, minha psicóloga recomendou, e a partir de agora é assim que não permitam, tá? Realmente, porque isso faz muita diferença. E aí, quando a gente fala dessa questão, por quê, né? Quando a gente fala. Opa, pulei, pera lá, desculpem. Quando eu digitei dor do parto no Google, ele trouxe assim: dor do parto. Dor do parto equivale quantos ossos quebrados? Gente, o que é isso? O que é isso? Eu acho que isso não é um absurdo? Primeiro, porque isso é um mito completo, tá? Isso é um mito. Então, imaginem só, você vai lá, e o Google muitas vezes não é um bom conselheiro, tá? Eu sei que a gente é uma ferramenta muito interessante, que a gente usa bastante para mas assim, então, ele traz uma coisa que não é real, que é né? Isso faz com que na nossa mente ele traz receios, ele traz questões desconhecidas, sendo que não existe nenhuma evidência, não é dessa forma. Então, às vezes eles pegam algumas publicações ou algumas artigos, eles pegam coisas desconectas e trazem, né? Que não faz o menor sentido. Então, quando eu até coloquei, eu falei, não, é um absurdo. Então, não tenham cuidado com as coisas que vocês ouçam, tenham cuidado com as coisas que vocês absorvem, porque faz muita diferença a partir de agora, tá? E tenham cuidado com o Google também, que né, eu achei um grande absurdo.
Mas aí, é preciso estar em perigo para desesperar esse sistema de luta ou fuga? Não, não é preciso. E aí, aqui entra uma questão que eu quero trazer para vocês, que é a importância da pessoa que vai estar nos acompanhando. Seja nosso companheiro ou companheira, ou a pessoa, ou tem algumas pessoas têm a possibilidade de ter uma doula, que é uma excelente hipótese, seja quem estiver ali dentro do nosso ambiente, por quê? Às vezes, um comentário da equipe médica dentro do seu ambiente de parto pode ser o suficiente para ligar o alarme naquele momento e você começar o processo, né, de você liberar a adrenalina. Às vezes, um comentário que te causou alguma uma certa preocupação, ou com o bebê, ou com você, ou com aquele ambiente, pessoas desconhecidas, um entra e sai, qualquer coisa que fuja ali da nossa percepção, por isso que a gente fala, ai, Vanessa, mas pode ser, não é uma situação que é intensa, pode ser uma situação simples. E o companheiro ou companheira que vai estar lá com a gente naquele momento, ele é o guardião. Então, a mulher tem uma única função: parir. Ela vai lá, né, fazer a respiração, se entregar, faz as visualizações, o papel dela é parir. E quem cuida desse ambiente oferece água, pergunta se quer alguma coisa, algum snack, alguma coisa para comer, é, olha, né, vê como é que está o teu ambiente, faz essa interface com os médicos, tudo, é a pessoa que está ali acompanhando. Isso faz muita diferença, tá? No trabalho de parto. Então, quanto menos cognitivo, quanto menos pensamento num trabalho de parto vaginal, melhor, mais entregue, a gente, né, volta lá para a nossa natureza. Então, esse momento não é um momento que você vai ficar raciocinando, porque a gente precisa que os hormônios e a mulher, ela entra num estado alterado de consciência, que a gente chama de partolândia, e esse estado alterado, a mulher perde um pouco dessa referência de tempo, espaço, né? Porque ela tá ali entregue naquele momento, e muitas vezes ela acha que tá ali muito tempo ou não, e então ela precisa estar segura para estar ali. Precisa ter alguém, né, perto que faça essa interface com as outras pessoas. Tá? Eu ia colocar aqui, para perceber o quanto não é preciso real, eu ia colocar uma cena muito pequenininha de uma montanha russa, que só da gente achar que a gente está dentro desse ambiente, muitas vezes a gente fica até com a mão suada e já começa ali com o nosso sistema de adrenalina mais ativado. Mas como eu sei que a gente tem muitas grávidas do último trimestre, eu não vou acionar nenhuma adrenalina, eu não quero que vocês sintam essa sensação. É só para vocês perceberem que só da gente visualizar, a gente não precisa estar dentro da montanha russa para sentir aquele frio na barriga, só da gente visualizar, a gente já vai passar por isso, tá? A gente já vai liberar esses hormônios que passam por isso, tá bem? E eu não sei se montanha russa é tranquilo para vocês, eu já fico tensa já. Para mim não é tranquilo, não. E aí, uma questão super importante que é, lembrando que somos mamíferas. O que a gente precisa? A gente precisa de privacidade. Então, tudo que é luz forte, vozes, interrupções, esse meio pode fazer com que a gente entre no modo de proteção. A gente precisa de segurança. Então, o nosso corpo só libera a ocitocina. Quem tem animal de estimação aqui já acompanhou algum parto dos animaizinhos de estimação? Como que eles fazem, né? Eles vão para um cantinho lá escondido no momento, geralmente de madrugada, né? Os partos normalmente podem acontecer de madrugada também, que é, né, quando o corpo, né, se sente mais seguro e libera a maior ocitocina, liberdade de movimentos, então precisa ter autonomia. E aí, eu queria ver alguém falar para essa leoa aqui que ela não pode ficar em determinada posição, que ela tem que ficar deitada. Eu queria ver alguém falar que ela não pode isso ou aquilo para uma leoa. Então,
sejam, né, potentes nesse momento. E aí eu vi um relato uma vez que, que inclusive a nossa característica pessoal, a forma como a gente se relaciona, ela vai interferir na questão do parto. Isso eu posso falar por mim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito obediente. Assim, se alguém falou alguma coisa para mim, eu vou seguir a risca. E durante o meu trabalho de parto, essa questão da liberdade de movimento foi muito complicada. E se eu tivesse sido desobediente, que eu sabia que eu precisava, eu sentia meu corpo precisava se movimentar. Só que eu estava sendo monitorada pelo CTG, o cardiotulco. E toda vez que eu me mexia, ele se mexia e entrava uma enfermeira e era um tanto ríspida naquele momento, falando que eu não poderia me mexer. Mas eu sabia que eu precisava me mexer, só que aquilo eu não tive naquele momento essa desobediência, não tive essa autonomia, esse protagonismo falar, não, meu corpo precisa. Eu não fui leoa nesse momento. E isso acabou gerando uma série de intervenções, um parto muito mais longo, né? Porque eu não ouvi o meu corpo naquele momento. E eu descobri isso depois. Então, sejam potentes nesse momento, sabe? Tenho ali uma pessoa também do seu lado que te ajude você já tem uma escolha, já tem um estudo, isso é importante, né? Vamos liberar a leoa que tá ali nesse momento. A Sucena também tem dificuldade de se impor. Isso a gente tem que trabalhar desde já, sabe? Porque só que se você estiver segura daquilo que você precisa, e principalmente se você estiver alinhado com a pessoa que está ali te acompanhando, ela pode fazer esse papel te ajudando, né? Porque ali a gente está num momento de vulnerabilidade, de fragilidade, não é o meu perfil ser questionadora. Então, talvez para uma outra pessoa fosse mais fácil. Não, meu corpo quer mexer, eu quero mexer, eu sei que eu posso mexer. Eu não estou colocando meu bebê em risco em ter liberdade de movimentos. Mas isso é uma questão que a gente precisa trabalhar antes, né? Porque naquele momento é o momento de entrega, não é o momento que a gente vai aflorar, né? Isso de uma forma espontânea, tá? Eu sempre brinco que quando a gente fala das questões na psicologia perinatal, quando a gente fala de algumas questões, assim como exercício, se eu faço exercício, eu vou continuar fazendo exercício, ele é muito benéfico. Mas se eu não faço exercício, eu não vou entrar num crossfit, né? Eu não vou fazer uma coisa, eu vou começar devagar, eu vou dar espaço para o meu corpo dentro da gravidez. Emocionalmente também. Quando eu vou fazer um processo terapêutico, eu não vou tirar todas as gavetinhas. É um processo de a gente tem muita transparência psíquica, a gente tem tem muita coisa sendo gestada nesse momento da gravidez. Então, eu vou trabalhar algumas questões, sim, é importante, mas eu vou com calma. Eu não vou começar emocionalmente um crossfit dentro da gravidez, tá? Mas é importante a gente perceber qual que é o nosso perfil, né? E para a gente ter essa leoa aí nesse momento. Mas afinal, para o que vocês vieram, o que que é o pneuparto? Vanessa, você falou tanto do parto, das características, e aí você não explicou ainda o que que é o bendito hipnoparto. Quando eu falo hipnoparto, muitas pessoas pensam, principalmente pela palavra hipno, que é aquela hipnose, né? Não sei, até quando eu fiz um post uma vez aquele compre batom, eu não sei se tem alguém dessa época do compre batom, do menininho que hipnotizava. Não é, a gente não está falando dessa hipnose, tá? A gente não está falando da hipnose de palco. Desculpa. A gente está falando o que que é esse estado que a gente entra através do relaxamento. Alguém que já fez meditação? Vocês já fizeram? Não. Tiveram oportunidade? Conhecem? Sabem um pouquinho da meditação? Quando a gente está lendo um livro que é muito interessante, que a gente perde a noção da hora, ou ouvindo uma música, ou fazendo um exercício que a gente goste muito, ou um artesanato, algo que a gente está ali entregue e que está conectada com aquela atividade que a gente está com a atenção plena. Esse estado que a gente vai buscar durante o parto, tá? É um estado que vocês vão estar conscientes, completamente conscientes, vão estar respondendo a todas as questões, mas vão estar entregues, conectadas com aquele momento, que é o momento do parto. Aí, as meditações guiadas. Então, aqui
assim, o parto, ele não precisa, a gente tem essa referência tem até eu fiz um Reels que colocaram, na obstetrícia, e assim, as pessoas como se fosse, esse é o coisa da obstetrícia. Se a mulher achar que ela precisa, né, a gente fala assim também, tem um eixo, né, um eixo que liga, né, aqui da parte da garganta até o períneo. Então, quando eu relaxo aqui, quando eu relaxo, quando eu solto, quando eu vocalizo, eu também relaxo o períneo. Então, se a mulher achar que ela quer, ela precisa vocalizar, se ela quer, mas isso não é uma coisa que ela faz, não é de dor, não é de sofrimento, né? Ela faz porque isso é um alívio, uma coisa boa para ela. Então, a gente quer mudar esse cenário, mudar essa relação que a gente tem com o nosso próprio corpo e com o que a gente, né, passa. E a hipnose, ela traz essa questão. Como que funciona o hipnoparto? Ele tem algumas frentes. Então, uma delas, a gente ouve as meditações guiadas. E as meditações, elas ajudam com que a gente, né, relaxe, entre nesse estado meditativo, que a gente leve, reprograme da parte da neurolinguística, fala bastante da questão da reprogramação, então a gente observa como que a gente recebe aquelas informações. Então, a gente fala sobre afirmações positivas, né, que eu consigo, que eu trabalho essa potencialidade da mulher. Então, a gente tem as afirmações positivas, a gente tem as meditações guiadas, e a gente tem os exercícios de respiração. Os exercícios de respiração, eu vou explicar para vocês agora sobre a, a respiração ascendente, que é de tudo o que eu. Olha, Vanessa, eu consigo fazer uma técnica só. Então, bora fazer a respiração ascendente. Então, esse é muito importante, só que é importante que a gente treine um pouco antes, para na hora que chegar, para isso virar automático, né? Que a gente faça sem pensar esse exercício da respiração ascendente. Tem o exercício da respiração descendente, que é no momento do expulsivo, que aí muda um pouquinho a forma como a gente vai respirar. As visualizações, tudo isso faz parte do hipnoparto. Então, esse cuidado com o ambiente, né? O cuidado que a gente vai ter com o ambiente, então a gente pode, a gente vai manter, a gente trabalhar todos os sentidos para a chegada do bebê. Então, a gente vai manter um ambiente acolhedor, com o cheiro. Então, por exemplo, se eu tenho receio, se o ambiente hospitalar é um ambiente que me causa um certo desconforto, se eu já não tive experiências positivas dentro do ambiente hospitalar, é normal que assim que eu esteja no ambiente, é difícil que eu relaxe, né? Então, o que que eu posso fazer para tornar aquele ambiente acolhedor, aquele ambiente para que eu consiga me sentir confortável? Eu posso levar, por exemplo, um paninho com um cheiro, com a roupinha do bebê, o cheiro do bebê, ou um cheiro que eu goste, ou muitas pessoas utilizam aromaterapia, por exemplo, a lavanda, né, que tem esse efeito calmante, mas não precisa necessariamente a lavanda, pode ser um cheiro que faça sentido para você. Então, eu vou manter as luzes mais abaixadas, eu vou mais no ambiente, mas eu posso levar aquelas velinhas que fazem, aquelas que ligam na tomada, que tem pilha, na verdade, aquelas velinhas de pilha, né? Porque eu vou colocar fogo no hospital, mas por quê? As velas, elas trazem o aconchego. Eu posso colocar fotos, eu posso colocar as afirmações positivas, eu posso colocar mensagens da família para eu ler naquele momento. A questão, eu posso ouvir, colocar sons, posso fazer uma playlist, posso ouvir os áudios que eu tenho de relaxamento, tudo isso a gente pode fazer. Tudo isso faz parte desse momento de criar esse ambiente que a gente consiga se manter relaxada, tá? E é importante a gente falar que a ocitocina, e aí existe uma comparação muito, né? Eu li um livro super interessante e ele traz, por exemplo, a gente precisa, a ocitocina é liberada, por exemplo, durante a relação sexual e no orgasmo. Então, por exemplo, se a gente comparasse o parto, a gente precisaria de privacidade, de uma luz. Ninguém consegue ter
né, se você se sentir, se a gente colocasse, se os homens parissem, né, eles não conseguem, né, se manter num ambiente que não seja acolhedor, que não seja, né, que não mantenha esse cuidado. Então, a gente pensando nisso, a gente tem que pensar nessa privacidade e a gente usar os recursos que a gente tem dentro. Num parto domiciliar, é mais fácil a gente gerir todas essas variáveis. Num hospital, a gente pode, dentro de alguns limites, trazer um pouquinho desse conforto e dessa identidade, né, para a gente se identificar mais. O resultado são partos mais ativos, menos dolorosos e experiências mais positivas. Vanessa, decidi que vai ser uma cesárea, né? Então, eu decidi que vai ser por algum motivo. Eu consigo sim utilizar a respiração para me manter tranquila, eu consigo utilizar manter um ambiente que seja o mais respeitador possível. E eu posso falar com a equipe médica para que isso aconteça, para que eu tenha uma experiência positiva também, tá? Isso é importante a gente ressaltar. Então, vamos à prática, vamos mãos à obra agora. Então, a respiração ascendente. A respiração ascendente é mesmo muito simples, é uma técnica bem tranquila de ser feita. E ela envolve respirações profundas e lentas, direcionadas para cima. Então, vamos lá no primeiro momento, durante a gente iniciou o trabalho de parto, a gente começou as ondas uterinas. Esse útero, ele vai fazer esse movimento para cima para ele dilatar, para abrir o colo do útero. Então, tudo que for nesse primeiro momento, a gente vai fazer ascendente, tanto as visualizações, que eu vou falar também, quanto a respiração. Na respiração, a gente vai inspirar pelo nariz de uma forma lenta, contando até 4, e expirar pela boca, contando até 8, tá? E a gente vai fazer 4 ciclos dessa respiração. Então, a gente vai respirar. Então, vamos lá. Essa é a respiração. E por que são 4 ciclos dessa respiração? Porque esses 4 ciclos, eles equivalem muito aproximadamente uma onda uterina. Então, a cada respiração, iniciou a onda uterina, você inicia a respiração e dentro desses 4 ciclos, você vai relaxar e respirar normalmente, tá? Então, deixa eu ver que tem uma... Estou tendo muita dificuldade agora no terceiro trimestre com a respiração, principalmente à noite, sentindo faltas de ar. Isso porque à noite, você disse quando você está deitada, Juliana, que o bebê comprime mais, ou é alguma questão? Eu falo porque eu tenho uma questão de rinite, alergia, essas coisas, então a gente pode ter a questão fisiológica ou pode a questão da posição. Então, se for uma questão de posição, a respiração ideal que a gente tenha quando eu me deito. Tá, então, nesse momento que você vai fazer a respiração ascendente, você vai procurar uma posição mais confortável possível. Então, se você achar que não ficar tão deitada para a pressão, o bebê não pressionar tanto, então você pode ficar um pouco mais sentada, mais apoiada também, para que você consiga fazer a respiração, por exemplo, numa bola de pilates, ou talvez tem que achar uma posição que te traga conforto, tá? Porque o importante é que você inspire em 4, expire em 8, 4 vezes. Vanessa, é só isso? Sim, porque a partir do momento que a gente tem essa inspiração profunda, lembra, a gente vai oxigenar o útero, a gente vai melhorar a irrigação e a gente vai entrar num estado de relaxamento, tá? Isso é importante que vai para a gente utilizar. Quando que eu posso começar? Hoje. O treinamento da respiração, você pode começar. O ideal é que a gente já fique isso automático, para que a gente não fique ali contando, né? Se fizer sentido, se for algo que para você te acalma contar, tudo bem, mas o ideal é que você comece já, para que essa respiração ela fique automática desde já.
Eu coloco dois travesseiros nas costas, mas essa técnica que você eu não fazia. Tá. Essa respiração seria em todo o trabalho de parto durante os picos de ansiedade mesmo. Em todo o trabalho de parto. Iniciou o trabalho de parto, você pode iniciar. Aí você vai perceber, vai ter um momento que o bebê ele vai entrar no momento que aí, quando a gente atingir a dilatação total, tudo isso é para a gente entrar no processo para a gente ter a dilatação. Quando a gente tem a dilatação total, aí a gente entra no momento do expulsivo, que o bebê, ele roda por ele mesmo e ele vai descer pelo canal vaginal e vai nascer. Nesse momento, é uma outra respiração, só que é uma respiração que ela só pode ser feita a partir da 37ª semana, porque é uma respiração que a gente vai... Eu não trouxe aqui justamente por isso, aí a gente trabalha mais individualmente, porque é uma respiração que a gente vai ajudar o bebê, a gente vai meio que né, trazer ela mais pro pé da barriga, né, trazer ela ali mais para baixo. E aí, antes disso, a gente não faz, porque a ideia não é causar desconforto. Essa respiração, ela não causa nenhum desconforto, ela oxigena, ela é muito positiva. Então, ela pode ser feita desde já. A respiração descendente, que é nesse momento que já tem a dilatação total, que é o expulsivo, então, é uma outra respiração. Ah, Vanessa, na hora do expulsivo não lembrei da respiração, não tem problema. Mas um período que é o período de dilatação, que normalmente é o período maluco, ele pode ser feita, ela pode ser feita durante todo o período, porque ela vai trazer oxigenação, ela vai trazer e ela vai. Agora, olha, teve alguma questão que por algum momento eu fiquei um pouco mais tensa. Existem outros recursos também que a gente pode utilizar dentro do hipnoparto, outras técnicas, tá? Mas a respiração ela pode ser utilizada durante toda a primeira parte do trabalho de parto. Uma outra técnica também que é muito importante é a técnica das visualizações. E durante esse período ascendente, a gente vai utilizar as visualizações ascendentes. Então, a gente quer, né, a gente vai estar abrindo, a gente está esse colo do útero. Então, elas ativam o nosso sistema nervoso parasimpático, promove relaxamento e diminui o estresse, ajudando a produção da ocitocina. Vanessa, você jura que a visualização faz isso? Sim. Então, reduzem a tensão e dor e favorecem um parto mais tranquilo e eficiente. Então, todas as visualizações, vocês podem simplesmente pensar ter essas imagens, ou vocês podem verem essas imagens. Tem uma maternidade, eu morei muitos anos em Portugal, e tem uma maternidade lá que eles colocaram, inclusive, imagens que remetessem essa visualização ascendente. Isso é muito interessante, né, de utilizar. Ah, Isadora, desculpa, deixa eu ver agora, pera lá. Não entendi. A descendente seria só após as 37 semanas e no expulsível. Seriam pontuais. Sim, deixa eu só voltar um pouquinho na respiração descendente para vocês perceberem. A respiração ascendente pode ser feita o treino dela desde já, a qualquer momento, e ela vai ser usada no período de dilatação. A respiração descendente eu não trouxe aqui, porque o treino dela é só a partir da 37ª semana, e ela só é usada no momento do expulsivo, tá? Porque como a gente faz uma respiração que a ideia é que, como se fosse uma força para descer, sabe? Então, geralmente a gente faz, até quando está fazendo o xixi, as necessidades, então, é uma respiração que a gente vai levar para baixo, isso só pode ser feito para o final da gravidez, tá? A gente não faz isso antes. Não tem por que fazer isso antes. Treinar essa respiração. E não é uma respiração complicada, é uma só onde a gente leva o ar naquele momento, né, para liberar, para ajudar no expulsivo, tá bem? E no caso das visualizações, então a gente pode ter isso para ver, como eu trouxe aqui algumas sugestões, ou a gente pode simplesmente, com os olhos fechados durante a respiração, visualizar isso internamente, tá bem? Não precisa ter fisicamente isso. Pera lá.
Ok. E aí a gente tem bexigas, flores, o sol nascendo, são todas as imagens que podem ser utilizadas através das visualizações, tá? Então, essas são imagens muito potentes, e elas trazem, elas desconectam daquele momento que a gente está, sabe? Elas desconectam do ambiente que a gente está, então elas trazem, a gente volta para dentro através das respirações e através das visualizações. Então, isso ajuda dentro do trabalho de parto, tá? Então, essas são as visualizações e elas são bastante poderosas. Então, antes de eu entrar nessa questão da amamentação, que tá lá no pódio das dúvidas também que eu coloquei, e é uma questão que surge bastante, pera lá, deixa eu só ver, pera lá no chat. E vamos saber como faz? É que está sem o nome aqui da usuário. Você diz da respiração descendente? Eu posso depois, se vocês quiserem me mandar no WhatsApp, quem tiver ali próximo das 37 semanas, eu posso trabalhar isso individualmente. Tá, isso da descendente. Eu posso trabalhar isso mais individualmente. Eu não gosto de trazer como uma técnica aberta, porque ela exige um pouco, ela exige esse acompanhamento mais de perto e esse cuidado, tá? Diferente da ascendente, que é uma respiração muito positiva, que não traz nenhum desconforto. Tá bem, Solange. Então aí a gente fala individual, porque é uma questão de eu me sinto mais confortável em não abrir, porque pode ser que às vezes a pessoa tá assistindo e aí quer fazer a respiração, e aí eu fico mais segura com a técnica depois trabalhando, porque eu sei que a técnica da respiração ascendente é uma técnica muito segura e muito tranquila. A outra técnica, ela é segura, mas ela é uma técnica que a gente está preparando ali para o finalzinho também, tá? Mas será que a técnica funciona? Essas técnicas, né? Então, quando a gente fala do parto, da ocitocina, a gente está falando da questão da amamentação também, que tem a ocitocina. E aí eu tenho uma questão muito interessante para partilhar com vocês. Eu trabalhei, já atuo há mais de 8 anos com amamentação, e surgiu uma questão muito importante, que era assim. No atendimento, quando eu chegava, normalmente a mãe que me chama, ela tá com problemas de amamentação e ela tá com dor, desconforto, ganho de peso, tem alguma questão do bebê. E aí ela tá tensa, né? É uma mãe que tá tensa, uma mãe que tá cansada, tem a privação de sono. E aí a gente começa a conversar, coloca o bebê, ajusta a técnica e logo ela começa a relaxar. E quando ela sente que ela tá, para o leite ter injeção, ele precisa do quê? Da ocitocina. Tá? Tem uma descarga de ocitocina naquele momento. Eu comecei a perceber que nas consultas, do início da consulta até o final da consulta, a mamada era muito diferente. O bebê conseguia ficar mais relaxado, a mãe conseguia ficar mais relaxada, a mamada fluía com mais. E além do manejo clínico da questão da pega, da gente ajustar a pega, a percepção de dor por questões emocionais também era muito diferente. Foi quando eu comecei a pesquisar e eu fui atrás, então eu tenho muito embasamento e muitas referências em relação ao hipnoparto, mas não tinha tantas referências e não existem ainda tantos estudos dessas técnicas associadas à amamentação. E eu resolvi fazer um áudio específico para que a mãe também consiga se sentir mais relaxada naquele momento da amamentação, para ela poder liberar isso. Até, por exemplo, se eu pegar uma bomba extratora, chegar para qualquer mãe nesse momento e falar assim: olha, eu quero saber o quanto você consegue extrair de leite num ambiente que eu crie uma certa tensão, a mãe vai colocar dificilmente o leite vai fluir. Só dela se sentir desconfortável, a adrenalina vai subir e o leite, ela não vai ter uma injeção tão potente de leite. Se eu colocar a bomba, a gente começar a conversar, ela se distrair, ela se sentir relaxada, o leite começa automaticamente a fluir. Isso eu percebi também na prática. Então, eu pensei elaborei assim,
a gente fica muito tempo sentada com o bebê ao colo, então a gente precisa relaxar os ombros, relaxar o pescoço, ouvir algo que a gente gosta, ter um momento de prazer também, porque isso ajuda na percepção de dor. Importante, isso não substitui uma pega correta. Então, um bebê, isso não substitui uma avaliação do freio do bebê, tá? Então tem questões fisiológicas que a gente precisa ajustar, isso é imprescindível. Mas eu não descarto as questões emocionais, tá? Então, as questões emocionais, elas fazem parte. Às vezes a pega está perfeita, o bebê não tem nenhuma questão, não tem tensão, a gente já avaliou, só que a mãe, ela tá tensa, a mãe, ela tá desconfortável, a mãe tem alguma questão emocional ali por trás. E eu acho que isso não pode ser descartado, é mesmo muito importante. Então, eu fiz também um material específico, uma meditação que pode ser utilizada, e eu quero muito aprofundar nesse tema da psicologia da amamentação, porque eu acho que ele é super rico, tá? Acho que ele é muito importante. E agora eu queria um minutinho de vocês, muito rápido. Já tô acabando, prometo, eu falo bastante, falo demais, mas assim, vou abrir para dúvidas, mas eu queria um minutinho. Eu queria que vocês respirassem fundo, soltasse todo o ar, vocês fechassem os olhos, porque o nosso cérebro, ele não distingue a imaginação da realidade. E quando você visualiza seu parto com tranquilidade, o seu corpo, ele produz os hormônios, né, que eles estão presentes, libera a nossa farmácia. Então, eu queria nesse instante, para a gente fechar esse momento, que você imaginasse um momento muito feliz, mesmo, muito feliz. Que você respirasse fundo, que você imaginasse o seu bebê, você segurasse ele pela primeira vez, sentindo o cheiro, o calor, o sonzinho que ele faz, os movimentos. Sentisse ele perto do seu peito, perto do seu coração. Aquele cheirinho gostoso de nenê, cheirinho de filho. E que essa sensação de encher o coração, de estar com seu bebezinho no seu colo, que traga muito amor para você, que traga muita felicidade, que encha você de ocitocina. Agora eu queria que vocês fossem abrindo os olhos devagarzinho, voltando devagarzinho, que eu quero que vocês terminem, né, esse momento, né, com essa sensação boa, essa sensação agradável de estar ali com o seu bebê pertinho. E eu queria falar para vocês também muito rapidamente, depois eu vou me apresentar, que eu nem né, eu me empolguei aqui, e eu vou falar muito rápido, que por que que eu criei tudo isso, de onde veio tudo isso. Então, primeiro, quem esteve até aqui, me manda no WhatsApp a palavra mapa. Eu vou colocar, vocês têm meu número no grupo, mas me manda a palavra mapa e eu vou mandar já o mapa e depois a gente vai conversar e quem quiser elaborar o plano de parto, eu ajudo com todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao plano de parto, porque isso faz parte do parto positivo. É importante que vocês tenham essa ferramenta, tá? E também vou falar um pouco sobre as outras, né, então, rapidamente, muito rápido, sobre as outras técnicas do guia, que essa aula, ela faz parte do material, ela faz parte do guia, Respire e Nasce. E se você achar que faz sentido, se você quiser conhecer mais, se você quiser aprofundar, vai ser um prazer estar contigo. Então, é um trabalho que eu amo, e vai ser um prazer estar contigo. Então, o guia é para quem sente, né, medo, ansiedade, tem algum desconforto em relação ao parto, ainda não definiu, ou tem muitas coisas ainda para pensar em relação, quer ter um parto positivo, mas ainda, né, tem algumas coisas para decidir. E o que ele compõe? Ele tem os áudios de meditação guiada,
Ele tem as técnicas de visualização, são 6 módulos, então é um e-book que são separado, ele é separado por 6 capítulos. Cada capítulo é bem curtinho e tem um áudio para acompanhar. E aí tem um suporte também comigo. Aí a gente pode trabalhar algumas questões específicas, tanto as respirações, as meditações, ou algum medo específico que você tenha. Isso é importante, isso faz parte de um projeto maior que eu tenho, que é no apoio às grávidas. E eu trouxe esse de uma forma simples, prática, que você pode ouvir em qualquer momento, não é preciso, né? Você pode ler, mas levar ele para qualquer lugar, mas você pode ouvir no carro, ouvir lavando a louça, ouvir as meditações, se organizar isso em vários momentos, tá? Então, esse é o guia. Vou deixar, e quem fechar hoje, eu vou fazer uma sessão também especial, eu vou fazer um atendimento especial para a gente sentar e conversar sobre o parto né, para que vocês se sintam completamente preparadas, independente da escolha, porque podem ter dúvidas muito específicas que a gente precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar. Então, esse é o meu plano, né, para vocês. Esse guia foi feito com muito carinho, ele é um propósito meu. E só para vocês saberem, né, quem que está aqui falando, né, a Vanessa, algumas conhecem, outras ainda não. Essa sou eu, acabadinha de nascer, com a minha mãe. E essa é a fórmula que minha mãe saiu lá nos anos 80 do hospital. Então, eu tive muitas questões, minha mãe não teve apoio, e eu descobri que a nossa história do nosso parto e a nossa história da nossa amamentação, ela não começa com o nosso filho, ela começa no nosso nascimento. Então, muitas coisas elas podem fazem, a gente traz muita coisa quando o nosso bebê nasce da nossa própria história. E aí, eu fui uma bebê que praticamente não mamou, lá no auge da fórmula, e esse é o meu filho, meu pequenininho, o bebê, né, que a Ibone ousa falar que os bebês nascem apaixonados pela mãe, e esse é meu apaixonadinho, e eu tive uma história diferente de amamentação, me apaixonei pela amamentação, eu sou psicóloga de formação, atuo na área há muitos anos, me apaixonei pela amamentação e aí eu fui me aprofundar em duas questões. Eu fiz a certificação de amamentação e BCLC e fiz o curso, né, a instrução do Partos Sem Medos de instrutora de hipnobirthing também, que é uma outra área que sou completamente apaixonada. E a partir daí eu criei todo esse material, elaborei, acompanhei famílias e é o que me faz feliz, esse é meu propósito mesmo. Ok, então só para encerrar, eu desejo uma excelente hora a todas vocês. Vou deixar aqui meus contatos. Vocês também têm o WhatsApp, eu sou super acessível. E eu quero, qualquer dúvida, eu vou abrir agora, né? Fechar aqui para se vocês tiverem alguma dúvida. Eu estou à disposição, só vou encerrar aqui a gravação. Espera lá.